Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao último episódio desta terceira temporada de Massa Madre Talks. E hoje a gente resolveu mudar de tema. O tema não é panificação, mas é um tema muito importante. Eu tenho a honra de receber o meu amigo, que é professor universitário, é formado em design e toca comigo aqui, divide o meu dia a dia no design de massa madre. Com vocês hoje, Valmir Massafera. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos nessa. Cara, o Massafera é o seguinte, Massafera, ele é professor universitário e trabalha conosco aqui. Todo o design de massa madre é de responsabilidade dele, não só de massa madre, mas de todas as empresas do grupo aqui. É nosso professor da plataforma de massa madre, é um especialista na área de comunicação, então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa história de comunicação, de marketing, como isso funciona para a padaria, porque, na minha opinião, um bom produto não basta ser um bom produto, mas ele precisa ser conhecido e ele precisa chegar até os clientes e não existe um outro meio de se fazer isso a não ser por marketing, né? Me sinto muito à vontade, Massafera, de falar com você sobre isso, porque é a área de onde eu venho também, então tenho muita tranquilidade de falar. Mas antes da gente entrar nesses pormenores de como desenvolver o marketing da sua padaria ou coisa e tal, eu queria conhecer um pouco mais, ou melhor, quero que a audiência conheça um pouco mais de você. Então, você, Valmir Massafera, o nosso Massa, é professor universitário, mas antes, a sua vida não começou no design, né? Você teve uma outra jornada antes aí. Como é que foi essa história? O pessoal fala que tem meia dúzia de vidas antes disso, né? Na verdade, a paixão por dar aula começa lá aos 20 anos de idade. Eu começo a dar aulas particulares, até um pouco antes disso, começo a ajudar os meus amigos a estudarem. Em seguida já começo em aulas particulares de matemática e peguei paixão nisso. Percebi que gostava muito de estudar, então passei em algumas faculdades públicas em engenharia, não sabia ainda o que queria, sabia que eu tinha um perfil multidisciplinar. Engenharia parecia promissor nesse sentido, porque não é uma área propriamente específica, como matemática, ou física, ou biologia, é um negócio que exige algumas disciplinas. Só que depois, enquanto eu estava cursando engenharia, eu comecei a trabalhar para me sustentar aqui em Campinas, não sou daqui, sou da região do ABC, e comecei a trabalhar, que era onde tinha a área ali no laboratório nos laboratórios de computação da Unicamp, com jogos digitais. Comecei a trabalhar com design, me apaixonei e fiz essa transferência, né? Acabei me especializando em design gráfico. Depois disso, foi um caminho natural, também fazer uma pós-graduação na área de educação para lecionar para adultos. Eu percebi que a minha vibe não era lecionar para criança nem adolescente, então foi natural fazer uma pós em educação nesse sentido também. Você fez ali metade do seu curso de engenharia. Isso. Aí, trabalhando no laboratório, você começou a desenvolver jogos digitais. Isso. E aí que você conheceu o design, na verdade. Você começou a trabalhar com design para os jogos digitais. Isso. Para trabalhar com os jogos digitais, a princípio o laboratório ele queria animadores. Então você tinha que fazer um pouco de tudo, né? Mas em algum momento a gente... Animadores de jogos digitais. Animadores de jogos digitais, né? E aí, em algum momento, a gente propôs dividir a equipe, setorizar a equipe, porque seria mais produtivo. Então a gente criou um departamento de design e um departamento de programação e começou a procurar perfis mais, não propriamente de ilustradores, mas perfis que estavam relacionados mais à arte e perfis que estavam mais relacionados à parte de tecnologia, em termos de programação. Então eu fiquei com a parte de design, cheguei a chefiar o departamento de design ali e aí depois o teto acabou ficando baixo, acabei indo para a programação, porque eu queria aprender o todo em profundidade. Administrei o próprio laboratório, virei roteirista dos jogos em um dado momento que a gente fazia jogos multiplayer. Já saiu da engenharia. E ali eu já estava tão envolvido com isso que eu entendi que design era para mim e engenharia, embora eu estivesse fazendo com vontade e tal, já não tinha mais aquele desejo de ficar por ali, queria um negócio mais relacionado ao design mesmo. Que ano que era isso?
Cara, eu acho que era em torno de 2007, 2008, por ali, que eu fiz essa mudança. E aí você prestou design e foi fazer outra faculdade. Exatamente. Fui fazer design gráfico, tinha possibilidade na época, na região, de fazer medialogia, mas eu entendi que não era isso, era design mesmo, era bem específico. Cara, acho que eu nunca ouvi falar dessa faculdade de mediologia. Na Unicamp, o mais próximo que seria, já que eu já estava ali, né, seria migrar para medialogia. Mas não era isso que eu queria, porque estava muito relacionado a audiovisual. Pode crer. Não era isso. Então, eu acabei procurando outras faculdades que tinham design ali na região e acabei fazendo essa área. E aí você começou a frequentar os departamentos de marketing, no final das contas. Porque, no fim das contas, os departamentos das empresas, eles misturam muito essa coisa do marketing com a publicidade, com o design, né? Acabam virando departamentos, cada um nomeia de um jeito e você acaba tendo que fazer um pouco de tudo. Então eu diria que eu ia para a área de criação, mas tinha hora que na carteira estava analista de marketing, analista de designer gráfico, web designer, cada hora era uma nomenclatura diferente, mas no frigir dos ovos era criação, né? Bom, legal. Você, antes de se firmar como professor, você passou por alguns segmentos de negócio. Por qual segmento você já trabalhou? Assim, Já trabalhei bastante na área de tecnologia, em termos de anos, né, de experiência. No começo, nessa área de jogos. Depois eu prestei serviço como web designer para uma empresa que desenvolvia serviços para a área de tecnologia, do próprio professor que contratou a gente para fazer os jogos lá dentro da Unicamp. Posteriormente, eu trabalhei como coordenador de marketing numa franquia grande de cosméticos, né, em que eu tomava essencialmente conta, junto com um outro senhor, do catálogo de produtos dessas vendas que eram online. Depois voltei para a área de tecnologia um tempo, que aí ficava um tanto dividido, porque a empresa ela desenvolve até hoje e-commerce, aplicativos como o do Magazine Luiza, melhorava o algoritmo do Netshoes, esse tipo de empresa grande, e também desenvolvia aplicativos como que a gente usa, do Bradesco, do Itaú. Então, eu validava a parte visual, muitas vezes, desses aplicativos, mas a maior parte do tempo estava mais relacionado à criação gráfica voltada para o marketing, para poder divulgar os produtos que tinham mesmo. Depois disso, fiquei como professor um tempo, né? E desenvolvi projetos pessoais relacionados à produção gráfica. Voltei para a área de tecnologia, fui chamado, né? Me encontraram e me chamaram para a área de testes de software. Nossa. Por causa dessa experiência. Eu sou o melhor cara para testar software, porque eu sou um usuário daqueles usuário ruim, manja, que clica nos lugares errados. É o melhor usuário, né? Porque aí você testa tudo. Eu também enveredei uma época aí por essas empresas de tecnologia e meu sócio falava, cara, você é terrível, você destrói qualquer projeto. Então, clica no azul, eu no amarelo. Não era no azul, mas e se o cara clicar no amarelo, o que acontece? Nossa, é o melhor dos casos para você cercar tudo, né? Ali eu organizava mais eventos, né? Eles tinham uma necessidade que fizesse a parte visual, mas tinha necessidade de alguém que ficasse focado em criasse um método para a gente medir resultado de evento, material gráfico entregue em evento, camiseta, esse tipo de... enfim, a linha que eu entendo que liga todas essas experiências são sempre linhas muito multidisciplinares. Eu não fico muito à vontade com alguma coisa que é só um canto muito específico. Eu acabo me envolvendo com mais coisas que estão em volta e dando palpite em muita coisa que está em volta. Você, nesses projetos gráficos pessoais, está a Shadowbox, né? Eu diria que é o maior deles, né? O que eu mais tenho carinho, até pelos resultados que já me trouxe. O que é a Shadowbox?
Shadowbox são quadros, é uma proposta que nasceu dentro da faculdade, numa disciplina chamada desenho geométrico. Na verdade, são duas disciplinas que eu lecionava junto, uma de desenho geométrico, outra de geometria descritiva. E eu sou um cara muito contra a prova, assim. Eu acho que prova é um negócio muito ingrato, porque às vezes você não está bem para fazer prova aquele dia, ela não avalia tão bem quanto um projeto que você faz ao longo do semestre todo. E aí, por promover projetos, quando você tem disciplinas mais práticas, como design editorial, animação, fica intuitivo você criar um projeto nessa área. Mas criar de desenho geométrico, geometria descritiva, como é que você faz um projeto disso? Aí quebrei a cabeça na época, falei, pô, eles podiam fazer alguma coisa que era algo como uma maquete, talvez com luz, talvez com música, que fosse um item de decoração. Como eu sou apaixonado por cultura pop, talvez com um tanto de cultura pop ali no meio. E aí começou a brotar um pouco disso ali. Quando eles entregaram os projetos, eu fiquei contente com o resultado, mas eu fiquei muito inquieto, não podia esperar mais um ano. Então eu comecei, por conta em casa, a desenrolar isso, a entender melhor o que eu queria apresentar, que era algo inovador. E a Shadowbox começou a nascer disso. Um pouquinho antes também, eu trabalhava com flat design, que é aquele design achatado, né? Em vez de ser aquela sombra que a gente está acostumado, que é um gradiente, era uma sombra chapada ali do Android, do Google. Então, foi muito natural para mim pensar em fazer um quadro que não fosse nem 3D e nem 2D, misturasse camadas de papel em profundidade, colocasse LED em volta, um negócio meio de ilusão, assim, causasse uma sensação diferente. Só para vocês terem uma ideia, o Shadowbox são quadros que ele faz com colagens em 3D. É sensacional, assim, representar capa de gibi, capa de disco, revista, filme. Então, se vocês puderem, acessem o shadowbox.com.br, que é um trabalho sensacional. Mas, beleza, a gente, no final das contas, viemos aqui para falar sobre o mercado de panificação e tal, né? A gente se conheceu aqui na Ramalhos, né? Quando eu comecei a tocar o projeto Massa Madre e tal. E aí a gente sempre discutiu muito a primeira proposta, a parte de identidade visual do negócio, né? Porque a identidade visual, ela transmite a sensação que você gostaria que as pessoas tivessem quando tivessem o primeiro contato com você, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que é. Vamos partir do princípio da identidade visual e do design, o quanto que isso representa na construção de uma marca. E como... E que essa construção não é simplesmente vamos ver o que fica bonito, né? Que existe ali uma ciência por trás disso. Como é que isso acontece? Eu entendo que, antes de mais nada, a gente tem que desmistificar essa coisa do bonito. É importante que seja estético, é muito importante, mas se ele for estético, mas não for funcional, não serve de absolutamente nada, né? O próprio significado de design é projeto. Então, a ideia é que a gente faça algo que é importante ser estético, mas que entregue resultado. Eu costumo falar muito para quem eu ensino que o que a gente faz não é para colocar na porta da geladeira e a mãe elogiar, né? Essa fase já passou. A gente faz para que o nosso cliente ou o cliente do nosso cliente venda mais e melhor. É isso. E nesse sentido, as marcas existem, não só a parte estética, mas as decisões estratégicas que a gente toma em cima dela servem para que quem está vendo pela primeira vez aquela marca ou está tendo um contato frequente depois com aquela marca, que elas batam o olho e se identifiquem de alguma maneira e possam se apaixonar por aquilo e depois poderem até virarem o que a gente chama de embaixadores da marca, né? Que é mais ou menos como quando a gente usa uma camiseta de uma marca, de uma banda, e a banda não está pagando nada para você usar aquilo,
mas você acaba gastando para comprar aquela camiseta e usando como é um link que você tem, você está mostrando para as pessoas que alguma coisa naquela banda, usando esse exemplo ainda, você se identifica com aquilo, você quer mostrar para as pessoas que você está alinhado. Exatamente. Eu acho que isso faz sentido, né? Então, quando você cria uma identidade visual para o seu projeto, o seu logo, como é que esse logo vai se posicionar dentro, vai se comportar dentro da sua papelaria, como é que ele vai se comportar na sua fachada, quais cores você vai usar, ele traz um sentido de pertencimento a alguma classe, classe de empresas. Então, por exemplo, se você olhar os logos, as identidades visuais de empresas como Apple, Mercedes-Benz, você vai ver que eles estão numa classe de empresas que vendem produtos de alto valor agregado, né? Se você vai para marcas como, eu nem sei se tem mais, Torra Torra, né? Ainda existe. Ainda existe? Ainda existe. Que são empresas de varejo de baixo custo, vamos dizer assim. Então, são cores mais berrantes, mais elementos e tal, né? Então, saber alinhar a sua identidade visual, a sua proposta de negócio, eu acho que já é um ponto de partida muito relevante quando você vai começar a jornada de um negócio. A gente fala bastante de cor, é natural, porque é o primeiro impacto de toda a marca, mas a gente tem que lembrar também da forma. Então, muitas vezes, a gente acaba escolhendo erradamente uma tipografia, por exemplo, para o nosso negócio, assim, entra num Word, por exemplo, digita ali o nome da marca e fica caçando fonte. Para um primeiro momento, para quem é leigo, talvez até funcione, mas para um estudo de alguém que já entende melhor a ciência por trás de formas e cores, já não é mais suficiente, já é pouco. Então, a gente tem que entender, será que os cantos daquela marca têm que ser mais arredondados, têm que ser mais retos? Será que aquele vermelho tem que ser um vermelho mais queimado ou um vermelho mais vivo? Não tem uma receita exata, porque senão a gente conseguiria automatizar tudo, né? Então você vê, por exemplo, você deu alguns exemplos aí de Mercedes, Apple, essas marcas utilizam cores, o branco da Apple, ou então a Mercedes, que tem uma cor mais cromada, assim, é uma cor e uma cor bem definida, bem limpa, né? Mas a gente pode pensar assim, que tem algumas empresas que usam uma mistura de cores. Mas, por exemplo, a Ferrari usa um vermelho que, a princípio, seria um vermelho pobre, um vermelho no sentido de sem graça, um vermelho que a gente está acostumado a ver no conjunto mais simples de lápis de cor, mas ficou marcado, tão marcado, que se você olhar o Instituto Pantone, que é quem manda a cor do ano, entre outras coisas, existe um vermelho específico chamado vermelho Ferrari. Virou sinônimo de categoria, né? Tipo Bombril e tudo mais, né? Exato. Agora, só para a gente não perder o fio da meada do que você disse antes, o que você considera uma marca funcional? Mentira, um design funcional. Na verdade, as duas coisas estão relacionadas, né? O design funcional, que pode ser aplicado à marca, tem a ver com você depois conseguir medir os resultados em cima daquilo que você criou. Então, eu entendo que a gente fazer um mero desenho e colocar as cores que, de repente, a gente está com vontade de colocar, mas sem ciência nenhuma por trás, sem um estudo de mercado para entender, naquele segmento, o que as marcas já usam e por que a gente está tentando daquele jeito, fica muito difícil medir. Um dos melhores exemplos que eu tenho, embora não seja no segmento de panificação, e mais recente, que todo mundo conhece, é o do Nubank. A princípio, no segmento bancário, era tudo muito azul, cinza, preto, né? Que são cores mais que trazem uma solidez, assim, uma segurança para quem está querendo aplicar o dinheiro, guardar o dinheiro em algum lugar. Mas por que eles vieram com violeta, então? Né? Porque o posicionamento deles era diferente, eles não eram um banco, eles eram uma instituição de pagamento e eles sabiam o quanto ia ser difícil quebrar esse paradigma, mas eles queriam trazer assim, olha, depois de um tempo,
não vai ter mais ninguém que vai ser o banco violeta. E aí a gente vai se estabelecer tão bem que não tem mais para ninguém. Então tem outros bancos que conseguiram fazer coisas parecidas. O Inter depois veio com o laranja bem arregalado e tal, o que tem a ver com o que você falou no começo também de ser mais popular e abranger mais pessoas de outras classes sociais, mas tem muito a ver com uma escolha muito menos de assim, vou seguir essa cartilha específica, um livro de fundamentos do design, e muito mais com uma escolha de branding, de estratégia, e depois você manter essa estratégia por algum tempo até que ela faça sentido. Trazendo para o nosso universo aqui das padarias, das confeitarias e tal, por onde você acha que em questões de design as empresas deveriam começar? Então, eu sou um empreendedor, vou abrir uma padaria. Por onde eu começo nessa questão? Começo, obviamente, vamos começar pelo nome, mas e a partir daí, o que é que eu tenho que olhar na hora das escolhas? Que eu acho que o que vai ou não interferir na sua marca são as escolhas, né? Eu entendo que, antes de mais nada, você vai ter que fazer uma escolha de persona, de para quem você quer vender. Então, vai ter espaço para todo mundo. Sim. Se você pensar em abrir uma padaria que seja uma coisa mais industrial, talvez você possa ir para uma persona que tem um ticket médio mais baixo para gastar na sua padaria. Então talvez você possa ir para cores mais chapadas, cores tradicionais relacionadas a trigo, a pão, aquela paleta meio amarela do marrom ali, aquela coisa nesse caqui, né, nesse sentido. Agora, eu penso que se você de repente tem uma padaria mais artesanal, e aí você está subindo o ticket, porque você está fazendo um negócio à mão, tudo que é artesanal não é porque você quer cobrar mais caro, mas é porque leva mais tempo para fazer, demanda até o tempo que você deixa guardada a massa ali de um dia para o outro, para ela fermentar do jeito certo. Então, vai ter que ter um ticket maior. Por ter um ticket maior, você poderia, por exemplo, para se diferenciar no mercado, roubar de outros segmentos que têm um ticket maior. Por exemplo, uma joalheria. A joalheria, tipicamente, ela vai ter o quê? Um fundo preto, por exemplo, e marcas douradas, marcas prateadas. Então, se você pensa, como a gente falou antes, uma cor ali no trigo, meio amarelo, de repente você traz para o dourado, e o fundo da padaria, que tipicamente é branco para transmitir limpeza, nesse caso você bota num fundo preto, você pode dar uma sensação para o teu cliente de que ele não está mais entrando em algo comum, mas ele está entrando como se fosse numa joalheria de pães, onde... É interessante isso, porque na verdade no seu primeiro exemplo você ancora a decisão em cima do produto. Então uma paleta de cores que está ali ligada ao trigo, e na segunda ideia, que é a ideia do high ticket, do alto ticket, você está ancorando no valor, né, que é qual que é a proposta de valor daquilo, no sentido de o que eu quero receber ao comprar esse produto. Eu quero receber um produto de primeira classe, um produto premium. Então, para você, empresário, eu acho que o importante é, na definição da sua estratégia de comunicação, antes de a gente começar a desenhar, é importante a gente saber qual que é a minha proposta de valor, né? Que produto que eu quero vender, que cliente que eu quero atender. Porque os clientes eles vão acabar se identificando com essa mensagem que você está passando, e por isso que o design das coisas é importante, né? Então a gente leva muito em conta isso, né? A estética dos nossos produtos, a estética do material que a gente está produzindo, por conta exatamente dessa identificação que as pessoas precisam ter. Mas, Márcia, dando sequência só na linha do tempo, né? Então, tá bom, eu tenho um nome, eu já tenho um posicionamento lá que a padaria
vai ser uma padaria high ticket ou vai ser uma padaria tradicional brasileira, isso depende muito de um negócio que chama localização, né? Sim. Porque não adianta você fazer uma padaria high ticket na periferia e nem uma padaria popular num bairro high ticket. Com certeza. Pode ser que, por os aspectos das variáveis ali, a gente consiga algum sucesso e tal, mas não é o ideal, né? Nessa história de posicionamento versus localização versus... Qual que é a dica assim, que você dá para as pessoas que estão começando um negócio agora, nesse sentido? Eu entendo que, antes de mais nada, não tem assim uma receita única, né? Mas eu entendo que, antes de mais nada, o ideal seria, eu tenho uma ideia, eu sei fazer pão, eu quero me estabelecer em algum lugar. Primeiro de tudo, um estudo de mercado, que não precisa ser um estudo numa agência. Se você mesmo souber captar no Google alguma coisa nesse sentido, se você digita, por exemplo, no Google Maps, padarias perto de mim, você já tem muita noção do que existe. Você vai ter condição de ver qual é a concorrência, que tipo de ticket aquela concorrência pratica. Você pode, por exemplo, eu vou tomar café cada dia numa padaria diferente para observar qual tipo de público que frequenta e fazer as minhas observações e, a partir dali, entender, o mercado está saturado de padaria artesanal nesse bairro. Não adianta eu abrir uma nova padaria artesanal, porque o esforço vai ser muito grande, talvez demore muito tempo para retornar. Então eu prefiro abrir num outro canto da cidade e assim por diante. Cara, eu trabalhei já para uma rede de pet shops, né? E aí o Vitor, que era o CEO lá da companhia, antes de escolher um ponto, que ele escolhia os pontos, assim, eles ficavam na esquina lá, olhando fluxo de carro, local de estacionamento, se o ponto é positivo ou negativo, quer dizer, se na visão de quem está vindo ele está para fora ou para dentro. Ele ficava olhando o tempo médio de passagem de carro, uma série de coisas antes de efetivamente escolher um ponto. E o pessoal de varejo, né, fala que no marketing a gente tem os 4 Ps. Sim. E no varejo a gente tem os 4 Ls, né, que é localização, 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 localização. Então, a localização é determinante nos aspectos do seu produto e tal. E assim, beleza, então a gente já escolheu o nome, já escolheu a marca, já escolheu o posicionamento, já sabemos onde a gente vai se estabelecer, né, ali. E aí chegou a hora de chamar esse povo para dentro da nossa padaria, né? Quais são os caminhos, assim, hoje, que você propõe para o empresário de uma padaria que está começando agora e fala, preciso chamar público, por onde que eu vou? Antes de mais nada, eu entendo que hoje o digital é mais ou menos o que o inglês foi para a gente até algumas décadas atrás, umas 2 décadas atrás. Antigamente o inglês, quando a gente era criança, era um diferencial, né? Hoje, quem não tem inglês dentro de alguns segmentos está fora do mercado. Então, assim, não estar no digital não é mais uma opção. Eu diria o seguinte, de todos os aspectos em seguida, né, da localização que a gente comentou aqui, o digital vem em seguida, porque no fim das contas ele é o mais barato. Em que sentido? Muitos dos cadastros que a gente faz são gratuitos. Sim. Então, talvez você precise de ajuda você não tem aquela habilidade digital, precisa de ajuda de alguém que manja para poder operar aquela ferramenta, aquela plataforma, mas talvez você mesmo possa se cadastrar nas principais ferramentas. Que são... Exatamente aí que eu ia chegar. Num primeiro momento, Instagram, né? Porque o público que vai em uma padaria, essencialmente que vira fiel a uma padaria, não é um público tão jovem, já é um público meia idade para mais velho. E aí a gente precisa estar onde eles estão digitalmente. Então não adianta, por exemplo, a gente estar no TikTok. A gente pode estar também, mas o ideal é que a gente esteja em Instagram e Facebook. Pelo menos é
o que até aqui tem funcionado. Isso, claro que vai passando o tempo, isso vai variando. Depois disso, a gente tem o próprio site, que mesmo que você não tenha grana para fazer um site no primeiro momento, o Google oferece um sistema que você faz um pequeno cadastro lá e ele gera um site meio que automático. Não é o ideal. Como é que chama esse sistema do Google? Você entra no Google My Business, né, ou o Google Meu Negócio, e por ali você consegue cadastrar localização, horário da padaria. Você cadastra seu... Isso, Quando as pessoas pesquisam, vai aparecer lá o quadrinho. Você cadastra tudo, aí ele vai pedir algumas fotos do teu empreendimento e em algum canto ali do menu, não adianta nem a gente datar isso falando exatamente onde fica no menu, porque varia muito, né? O Sim, Google muda por demais. semana, pelo humor deles, eles mudam. Exatamente, fica fazendo testes todo dia praticamente. Mas em algum momento ali ele pergunta, você já tem um site, você não gostaria de fazer? Vamos colocar um site para você? E ele acaba pegando aquelas informações e fazendo um agrupado para montar um site básico. No entanto, o que a gente tem observado é que as pessoas ficam muito mais nas redes sociais do que no site. Então, o site é legal para indexar no Google, para aparecer, mas o Instagram, Facebook, e aí nessa linha eu diria até que o TikTok mesmo, que eu acabei de falar, que não é o principal, ele até entra na frente de um site. Eu acho que em questões de redes sociais, assim, e tal, não é né? Na verdade, você tem que trabalhar aí, né? Então, assim, exato. Por exemplo, hoje tem muitas coisas que eu pesquiso no TikTok. Exato. Tem muitas oportunidades agora com o TikTok Shop, que uma pesquisa recente, eles cresceram a venda diária em 26 vezes no último trimestre, assim, é um negócio absurdo. Mas aí eu acho que até aí tá tudo beleza, porque as pessoas não têm muita dificuldade em abrir uma conta e nisso e tal. E tem um negócio importante que eu acho, que é um aspecto muito importante do tipo de consumo de padaria, que é um consumo visual, né? Então as pessoas antes de comer com a boca, comem com os olhos, né? E você, de repente, desenvolver ali uma rede social que seja atrativa visualmente, aí entra o design de novo, né? Você começa a dar experiência para o seu usuário, para o seu consumidor, já no TikTok, ou na rede social. Que o cara pega o celular e fala, vou procurar lá a padaria do Massafera. Aí ele fala, nossa senhora, esses produtos aqui são maravilhosos. Então, ou terríveis, depende do quanto... Ou terríveis. Acho que eu não vou lá não. Você tá mais dentro... tem mais propriedade para falar disso do que eu até como publicitário, mas é aquela história de quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então eu entendo o seguinte, tem algumas maneiras da gente se mostrar. Eu nem lembro de quem é a frase, se é que tem um autor específico, mas se você... não adianta você fazer, você tem que se vender daquele jeito. Então, visualmente, é importante que a gente tenha algumas boas práticas nas redes sociais e no site, enfim, no digital, para que você mostre. Afinal de contas, eu acho que no mercado de panificação, eu entendo que o que mais chama, aqui é a prova disso, né? No escritório a gente tem gente o tempo inteiro fazendo pão e o cheiro encanta a gente. Então, mata a gente. Exatamente. Agora, como é que eu faço para levar o cara até a porta da padaria para que ele sinta o cheiro e se encante e comece a comprar? Eu acho que o importante é a gente salientar uma coisa, né? A mídia, seja ela qual for, ela é uma geração de expectativa. A visita é a concretização da expectativa, Exato. né? Então, o que você divulga e o que você executa tem que estar muito alinhado, porque uma vez frustrada essa expectativa, esse cara não volta mais, né? Essa pessoa não volta mais. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante dentro de comunicação, que na minha cabeça, comunicação é índice de lembrança. Então, você comunica para aumentar o índice de lembrança das pessoas sobre você. Isso significa o quê? Que você está ensinando sobre você para aquelas pessoas que estão dando audiência na sua mídia, né? Então, no momento de você produzir esse conteúdo lá, quais são as estratégias, ou por onde você começaria? Então, seguindo essa mesma linha, então eu tive uma ideia, montei uma marca, montei minha loja, montei minha rede social e agora eu preciso começar a alimentar essa rede social. Como é que... qual que é o ponto de partida para você começar a trabalhar de uma maneira mais profissional, né, o seu conteúdo?
Eu entendo que, antes de mais nada, se você, primeiro, observar teus concorrentes, ver o que eles fazem e o que não fazem, alguns que não são concorrentes diretos, porque não estão na mesma localização que você, mas que você admira, pode ser pessoas que estejam fora do país que você está de origem, mas que você gostaria de fazer coisas parecidas, já é um bom começo. Aí você ter uma proposta, igual a gente falou, o meu foco dentro da padaria que faz um monte de coisa é croissant. Então você, a princípio, focar no croissant é legal, você contar, por exemplo, como é que é feito, mostrar os bastidores, tudo isso é muito legal. E também observar o feedback do público, porque muitas vezes, quando a gente está trabalhando isso, a gente percebe que a pessoa, vamos supor que eu faço um determinado doce em diversos sabores ali para minha confeitaria, para minha padaria, e eu juro que o mais legal é o de morango, porque o de morango dá muito trabalho para eu fazer. Então, esse é o que todo mundo vai adorar. E aí todo mundo prefere o de maracujá, que é o que dá menos trabalho. Então, assim, não tem muito a ver com o que dá mais trabalho para você, mas tem muito a ver com o que aquele público que está consumindo gosta. A gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, observando o que eles consomem e reproduzindo depois o que eles querem consumir. Você até pode educar o público, você que consome de maracujá, sabia que também existe o de morango? Sim, com certeza. Mas você tem que focar naquele produto carro-chefe para poder ter um ticket mais alto e sustentar os demais. E aí, dentro disso, evidentemente que você vai fotografar, vai criar layouts para a tua página ali, para a tua rede social, com todos eles. Mas você pode primeiro, criar um bom cronograma, dizendo, então, segunda-feira eu vou falar de morango, quarta-feira eu vou falar de maracujá, na sexta-feira eu vou falar de outra coisa, de pizza, que eu também ofereço aqui. Aí na semana seguinte, ao invés de pizza, você vai falar de outra coisa. Mas o de maracujá está sempre lá, porque ele é o carro-chefe. E assim por diante. E por último, medir esse resultado de redes sociais, que também é um bom indicativo de por onde é que você vai, o que está dando resultado de fato. Eu acho que mensurar é sempre, né? Porque, na verdade, aqui a gente tem muito disso. Nada do que a gente faz é por acaso e nem é imensurável. A gente sempre mensura as coisas, né? Até por uma questão de direcionamento, né? Fazer investimento consciente do dinheiro, das verbas e tal. E aí uma coisa que eu acho importante disso tudo é que é muito importante que a sua comunicação reflita 100% do seu negócio, né? Por quê? Porque as pessoas elas vão o consumo é feito de pessoa para pessoa primeiro, mesmo que você venda um produto, e depois por afinidade, né? Então, se você é um cara que faz uns pães artesanais e está numa vibe mais, como você mesmo disse, mais industrial, é essa comunicação que as pessoas têm que ver. Se você está numa vibe de confeitaria fofinha e tem uma loja de doces com mais rosa, é nessa linha que você tem que ir, né? Porque não adianta você inventar roda. Aí você fala, tá bom, então agora eu vou fazer um post industrial, depois eu vou fazer um post fofinho, você não está comunicando absolutamente nada. Porque para aumentar o índice de lembrança, você precisa de frequência e alcance. O que isso significa? Que você tem que dar frequência na sua comunicação para que ela vá se expandindo. Então, é a mesma coisa que o seu projeto da Shadowbox. Agora chama Shadowbox. Não, agora vai chamar Lightbox. Então, trocar a identidade visual é como trocar praticamente o nome da empresa, né? Com o passar do tempo. É como se você estivesse trocando de pessoa, né? E aí descaracteriza o negócio. Quantas vezes a gente já se relacionou com uma marca, sim, e aí você fica com aquela sensação de que aquela marca é de um determinado jeito. Houve uma época aí que eu gosto muito de jogos e eu precisei do suporte da Grow porque deu um problema num jogo. E eu fui muito bem atendido. E a gente cria na cabeça da gente, quase que intuitivamente, até um gênero para aquela marca. Sim, então, com certeza. Grow, aí você imagina uma moça, talvez de uns 30 anos, que te atende super bem. Depois você vai pensar bem, é porque quem te atendeu pelo telefone
tinha aquela voz que parecia uma moça jovem, muito educada. Então tem que tudo criar isso tem a ver com a identidade Exatamente. da marca, né? Exatamente. E é importante também pensar, que é uma coisa que a gente ainda não falou aqui, que assim como a gente falou da Shadow Box e dos pães, são coisas que dão muito trabalho, né? É muito artesanal, são muitos mini processos dentro de um processo maior. Então, assim, se você também não for fiel àquilo que você gosta de fazer, Sim. não vai rolar, porque pão é um negócio que você não consegue vender um e ficar rico. Você tem que vender muito para poder girar o negócio. Consequentemente, você vai ter que entender que tipo de padaria eu quero ter, que tipo de confeitaria eu quero ter. É uma coisa mais joalheria, um negócio mais chique e que tem que estar perfeito aquele doce, aquele pão, ou é uma coisa mais popular e aí vai ter uma pegada desse tipo. E tem uma coisa também que é importante, né? As pessoas se relacionam muito com as outras pessoas e tem muita gente na estratégia de produzir o próprio conteúdo, né? Então, o chefe que vai e faz seu próprio store, e eu acho muito sensacional isso, porque é o cara dando a cara dele, assim, a pessoa dando a cara dela no desenvolvimento do seu próprio produto. E aí acabam gerando as identidades. Então eu acho que quando você vai construir um conteúdo, ele precisa ser autêntico, né? A primeira coisa, ele precisa... É essencial. Para isso que você está falando, eu entendo que essa coisa do autoral, igual você está colocando, é essencial. Eu percebi uma diferença brutal nas marcas que eu já ajudei e na própria Shadow, que a gente está falando aqui, quando eu comecei a colocar a cara a tapa mesmo. Sim. E não adianta também a gente ficar pensando assim, falta a melhor câmera, falta o melhor equipamento, falta o melhor roteiro. Num primeiro momento, o ideal é que você faz e entrega. Num segundo momento, você vai começar a perceber, puxa, podia limpar a câmera do celular antes de começar a lente. Podia ter um celular um pouco melhor, podia ter um roteirinho antes. Essas coisas elas vão acontecendo naturalmente e não vem apenas de você observar você mesmo, porque você vai se tornando especialista em divulgar aquilo ali. Então, vai ficando mais natural, você vai entendendo melhor essa linha autoral. E aí, voltando àquilo que você falou também, é importante você sempre mensurar, né? Mensurar e depois melhorar. E aí a gente vive assim, né? Nos projetos industriais você tem lá o PDCA, né? Que você planeja, faz, checa e depois melhora, né? Uhum. No caso do marketing digital, geralmente você faz, depois você checa, depois você planeja, aí você melhora. Sim. Né? Então, que é o DCAP, né? Que Sim. a gente fala. Sim. E aí eu acho também que não tem que esperar a hora, eu concordo com você, que você fala que não tem que esperar a hora e tal. Então a gente já falou, montamos nossa loja lá tal, criamos nossos produtos, começamos a divulgar, mas às vezes isso não é o suficiente, né? Então criamos lá a expectativa no cliente, o cliente veio até a nossa loja. É importante também que os discursos estejam sempre alinhados, né? Eu divulguei que hoje é a promoção tal, na minha loja tem que se falar a mesma língua, né? Porque o cara vai pela promoção ou enfim. E aí tem a última parte que eu acho que é importante, que é a parte de ads, né? De você... Uma divulgação aí de mídia paga, né? A gente tem esse lance da promoção, eu até falo um pouco no curso, né? No seguinte sentido, não adianta também desesperadamente eu lançar 1000 promoções o tempo todo, que vai ficar até esquisito, vai depor contra, né? Então é preciso pensar assim, vai ter Dia das Mães, vou fazer uma determinada ação, vai ter um outro momento para criar ações diferentes, e quem faz tudo de tudo acaba não fazendo nada como diferencial. Quem assim. quer fazer um pouco de tudo não faz muito de nada, né? Exatamente. Então tem que escolher, e aí relembrando o papo de antes, né? Você pode escolher mediante o que você identificou que você gosta de fazer, o que você faz melhor, ou ainda o que o público, dentro de tudo que você faz, se identificou mais, mas tem que escolher um carro-chefe, alguma coisa nesse sentido.
E aí, indo para a parte de mídia paga, aí eu já entendo que seria importante ter a ajuda de alguém especializado, no sentido de que já vi muita empresa fazendo mídia paga do jeito errado e muito dinheiro acaba indo para o ralo, né? Teve o caso dessa empresa, de uma das empresas que eu falei aqui, não vou citar o nome, mas que gastava da ordem de era R$6.000 por mês em mídia paga e não trazia resultado. E aí, na época, o CEO me pagou um curso, inclusive, na época nem era Google Ads, era Google AdWords o nome, e fiz o curso no Google. Depois nós remontamos, tivemos que jogar tudo fora, começar do novo. Isso é tão importante, falando do Google especificamente, que levou 2 meses para o Google limpar o histórico errado para aí começar a considerar o histórico novo. Mas assim começou a considerar o histórico novo, a gente estava gastando R$600, que era 10 vezes menor, um número emblemático, assim, porque era bem redondo, né? E a gente começou a fechar negócios que, segundo as palavras do próprio CEO, ele já fazia tempo conversando num flerte com aquelas marcas e a coisa não progredia. Mas quando a gente começou a fazer aquilo, as marcas estão antenadas, elas viram que tinha resultado, viram que o site foi reformulado para poder ter um alinhamento com o Ads e começaram a dar sinal positivo e a gente começou a fechar projetos de milhões de reais. Então, é uma coisa que traz retorno, mas exige uma atenção mais especializada em cima disso, porque o Google ele eu brinco que é como se fosse um painel de Boeing para você operar, né? Além de mudar tudo de lugar o tempo inteiro, é muita coisa para você olhar ao mesmo tempo. Se você for para ads de mídias sociais, aí a coisa já é um pouco mais simplificada que o Google. Então dá para você quebrar um galho no começo você mesmo fazendo. Ele coloca ali algumas sugestões de, olha, eu vou aprimorar para você da melhor maneira possível para você atingir resultado. Ele vai te fazer algumas perguntas básicas do tipo, você quer vender para as pessoas que acessaram esse seu post aqui, que teve mais visualizações? Então eu vou entregar para esse perfil aqui. Então é um negócio mais didático, mais mastigado. Eu começaria por ali. Começou a funcionar, está vindo mais gente, chama um especialista, começa a considerar um site específico, um Google Ads específico, porque isso, sem dúvida nenhuma, traz retorno. Se você quer ter essas e outras dicas do professor Massafera sobre marketing, sobre tecnologia, sobre design, acesse a nossa plataforma lá, o Massamadri Blog, e compra o curso, que está lá disponível com todas essas informações. Eu acho que, no mínimo, acho que vai dar uma refrescada na cabeça, assim, para a gente colocar novas ideias em práticas e tudo mais. Então, não perca a oportunidade, vai lá no site agora e compra o curso do Massafera. Que ele legal. Tem 2 filhos para sustentar. Não, tô brincando. Bom, legal, Márcio. Valeu. Bom, a gente está aqui já caminhando para o final da nossa conversa. A gente sempre mantém ali na questão de 1 horinha para ficar rápido e tal. Cara, qual que é assim, a dica que você dá para as pessoas que estão assistindo a gente, que já fazem alguma coisa, mas que em algum momento acham que se perderam? Qual é o tipo de avaliação que eu tenho que fazer para retomar ali as rédeas dessa minha comunicação? Eu acho que, antes de mais nada, isso serviria para qualquer segmento, mas já que a gente está falando de panificação, né, a gente tem que entender as nossas limitações. Então, e entender que é importante as diferenças e se misturar com quem entende. Então, eu entrei para o Massamadri, o máximo que eu entendia de pão era porque minha mãe adorava fazer pão e era aí que eu encostava. Assim que eu cheguei aqui, comecei a entender um monte de coisa, embora seja isso aqui, perto dos chefes que eu assisto na própria plataforma. Então, eu diria a mesma coisa. Eu acho que, na verdade, o inverso, né? Se você trabalha com panificação ou é gestor de padaria, confeitaria, é importante que você, por um momento, pare a produção e dedique um tempinho do seu mês, da sua semana,
para olhar para essa parte de gestão, de design e de marketing, porque senão você vai ter um excelente produto, mas não vai estar vendendo ele da melhor maneira possível. Às vezes está usando um canhão para matar formiga, né? Então eu entendo que o melhor caminho seria, já vendendo peixe, você ir para um curso como esse, e aí depois, se você vê que isso ainda não é o suficiente, você precisa ir além, já deu resultado, aí procurar um profissional para ir um pouco mais. Bom, sensacional, mas foi assim, um prazer tê-lo aqui com a gente no Massa Madre Talks. A gente está há bastante tempo aí desenvolvendo esse projeto, e aí para o ano que vem ele vai, com certeza a gente deve decolar. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, foi importante para a gente trocar esse papo sobre marketing, sobre design e tal, para padarias. E para te achar nas redes sociais, como é que a gente faz? Eu tenho 2 redes sociais, que é o @massafera.design, que é onde eu falo um pouco de design, está um pouquinho enferrujadinho lá, está guardado, mas consegue me achar tranquilo. E tem o próprio site dos quadros, o arroba dos quadros, né, no Instagram, que é shadowbox.br. Os sites, a mesma coisa, massaferadesign.com.br, shadowbox.com.br. Só vim bater um papo, eu agradeço a oportunidade, sempre gosto muito de ter um tempo para falar sobre comunicação, design, marketing, e gosto demais do projeto, então para mim é um prazer. Se você quiser falar com ele também, você pode ir lá no @massamadreblog, que ele responde por lá também. Também. Obrigado, meu amigo. Foi realmente um prazer tê-lo aqui comigo. Tomara que a nossa jornada seja longa e duradoura. Valeu, Massa. Eu sou o Matheus Greco. Até a próxima e tchau.